Olá, eu sou o professor Jairo Postal e hoje nós vamos estudar concordância verbal. O que vem a ser concordância verbal? Ora, a concordância verbal é o estudo da conformidade de flexão que deve haver entre o verbo e o sujeito. Ou seja, se o sujeito estiver no singular, o verbo também deve ficar no singular, certo? Então vamos ver alguns exemplos, tá? Regra geral, o verbo concorda com o sujeito simples em número e pessoa. Como é que nós achamos o sujeito de uma oração? Ora, basta fazer a pergunta o que ou quem antes do verbo. Porque, na verdade, o que é sujeito? O sujeito é o elemento do qual se faz uma declaração. Se nós pegarmos, por exemplo, a oração os livros já chegaram, o verbo aqui é chegar, aí eu faço a pergunta, o que chegou? Resposta, os livros. Os livros, sujeito da oração. Então veja, o sujeito aqui, os livros, é o elemento do qual estou declarando algo. Eu estou declarando que algo já chegou. Esse algo são os livros. Os livros, sujeito. Agora, veja bem, o sujeito aqui, livros, está no plural, terceira pessoa do plural, equivale a eles, eles. Então o verbo também tem que ficar na terceira pessoa do plural, para que haja a devida concordância. Os livros chegaram. Se fosse um só, o livro já chegou. Então aí o verbo concordaria com o sujeito em número, ou seja, número singular plural. Então, se o sujeito está no plural, o verbo deve ir para o plural. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. E pessoa. Os livros aqui equivale o sujeito à terceira pessoa do discurso, tá? Só para relembrar, são três as pessoas do discurso. A primeira pessoa é aquela que fala, eu, ou no plural, nós. A segunda pessoa é aquela com quem se fala, tu, ou plural, vós. E a terceira pessoa é aquela de quem ou de que se fala, ele, ou no plural, eles, certo? Então essa é uma regra muito simples. Sujeito simples, só relembrando, uma vez achado o sujeito, os livros, veja que aqui nós temos um sintagma, duas palavras, os livros. Qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? Livros. Então, quando o sujeito é formado por um núcleo só, diz-se que é um sujeito simples, certo? 5 alunos faltaram hoje. Como se acha o sujeito? Primeiramente, localiza-se o verbo aqui é faltar. Quem faltou? 5 alunos, sujeito. Acha-se o sujeito, fazendo-se a pergunta o que ou quem antes do verbo. E relembrando que sujeito é o elemento do qual se declara algo. Está se declarando aqui que alguém faltou hoje. Esse alguém são os 5 alunos, sujeito da oração. Agora nós vamos achar o núcleo. Nós temos aqui um sintagma, 5 alunos, duas palavras que estão interrelacionadas, mas o núcleo, a palavra mais importante é alunos. O núcleo do sujeito, alunos. Então nós temos um sujeito simples, formado por um núcleo só. Esse sujeito está no plural, o verbo também tem que ir para o plural, porque o verbo vai concordar em número, quando se diz número singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira. 5 alunos, aqui o sujeito 5 alunos equivale a eles. Eles faltaram hoje, certo? Agora, se alguém dissesse 5 alunos faltou hoje, estaria cometendo uma infração à regra de concordância verbal. Veja só, as flechas aqui indicam, estão relacionando o sujeito, o núcleo do sujeito e o verbo.
Então, livros chegaram, alunos faltaram. Nós temos que tomar um cuidado muito grande quando a oração está na ordem inversa. O que nós entendemos por ordem inversa? Quando o sujeito vem após o verbo. Porque a ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Agora, nada nos impede de colocar o verbo antes do sujeito. Eu posso dizer o presidente renunciou ou renunciou o presidente. O sujeito continua sendo o presidente. Agora, há uma inclinação, uma tendência para transgredir a concordância quando o verbo vem após, quando o sujeito vem após o verbo, tá? Vamos ver um caso aqui. Ocorreu no último feriado 15 graves acidentes nas estradas de São Paulo. Em primeiro lugar, localizar o verbo. Nós temos aqui o verbo ocorrer, ocorreu. Agora, vamos achar o sujeito, fazendo a pergunta o que ou quem antes do verbo. O que ocorreu? 15 graves acidentes. 15 graves acidentes, sujeito da oração. Então vejam, neste caso o verbo antecede o sujeito. Há uma tendência de colocar este verbo no singular. Na língua coloquial é comum isso. Essa é uma concordância inadequada à norma culta. Por quê? Acabamos de ver. O verbo tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. Ora, o sujeito 15 graves acidentes, o sujeito está no plural. Então o verbo também deveria ir para o plural. Qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra mais importante, aquela cerne semanticamente? A palavra acidentes. O que realmente ocorreu? Acidentes. Então, na língua culta deveria ser ocorreram no último feriado 15 graves acidentes. Essa seria a concordância adequada, de acordo com a língua padrão, a chamada norma culta. Agora veja, faltou uns 20 alunos naquela sala. Nós ouvimos construções desse tipo produzidas por pessoas de boa escolaridade. Muitas vezes até professores falam assim, olha, faltou uns 20 alunos naquela sala. É uma tendência que nós temos, como nós colocamos o verbo antes do sujeito, a tendência é deixar o verbo lá no singular e depois colocamos lá um sujeito no plural e não operamos a concordância adequada. Qual é o verbo? Faltou. Vamos achar o sujeito? Faz-se a pergunta quem ou o que antes do verbo. Quem faltou naquela sala? O sujeito, uns 20 alunos. Qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? Qual é aquela que traz o sentido da oração? Quem realmente faltou? Alunos. Alunos aqui seria o núcleo do sujeito. Ora, alunos está no plural, então o verbo também tem que ir para o plural. A concordância adequada seria faltaram uns 20 alunos naquela sala, certo? Essa é a primeira regra, é a regra básica de concordância verbal. Então, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Número singular plural, pessoa primeira, segunda, terceira. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular, certo? Agora, nós temos que tomar cuidado porque existe um caso particular. Se o sujeito for composto de elementos da terceira pessoa e vier antes do verbo, anteposto ao verbo, o verbo irá para a terceira pessoa do plural. Até aqui é uma concordância lógica. Minha tia e meu primo chegaram. Vamos achar o verbo? Nós temos aqui o verbo chegar. Quem chegou? Qual é o sujeito? Minha tia e meu primo. Agora eu pergunto, qual é o núcleo? Ou quais são os núcleos? Qual é ou quais são as palavras mais importantes? Aquelas que trazem o significado central
da oração, nós temos aqui dois núcleos. Na verdade, quem chegou? Tia, primo. Então, nós temos dois núcleos. Muito bem. O sujeito é composto. Ele é composto quando possui mais de um núcleo. Então, vejam, tia está na terceira pessoa, equivale a ela. Primo também terceira pessoa, equivale a ele, certo? Seria como se dissesse ela e ele. Então a regra diz, se eu tiver um sujeito composto de elementos da terceira pessoa e esse sujeito vier antes do verbo, o verbo obrigatoriamente irá para a terceira do plural. Ele mais ela igual a eles. Minha tia e meu primo chegaram, certo? Agora, veja bem, se o sujeito for composto de elementos da terceira pessoa e vier após o verbo, nós temos aquele caso, né, da ordem inversa, só que agora com sujeito composto. Então nós temos aqui um sujeito composto de elementos da terceira pessoa e o sujeito vem após o verbo. Olha o que pode ocorrer. Aqui são possíveis duas concordâncias. Primeira, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Essa aí é a concordância lógica. Minha tia e meu primo viajaram. Se eu inverter a ordem, viajaram minha tia e meu primo, certo? Não alterou nada, fica como o caso anterior. A minha tia, terceira pessoa, meu primo, terceira pessoa, minha tia equivale a ela, meu primo equivale a ele, ela com ele, eles viajaram. Eu deixo o verbo na terceira pessoa do plural. Só que a língua culta admite também que neste caso específico, em que o sujeito composto por elementos da terceira pessoa vem após o verbo pode concordar com o sujeito mais próximo. Ou o verbo fica na terceira pessoa do plural, ou eu concordo com o que está mais próximo ao verbo, que aqui no caso é tia. Então poderia ser viajou minha tia e meu primo. Então eu posso dizer viajaram minha tia e meu primo, concordando com os dois, ou concordando com o mais próximo. É uma concordância atrativa. Concorda com o elemento mais próximo, que aqui no caso é tia. Tanto faz. Então eu posso dizer viajaram minha tia e meu primo, ou viajou minha tia e meu primo. Agora, se o sujeito vier antes, na ordem direta, o plural é obrigatório. Minha tia e meu primo viajaram. Jamais se poderia dizer minha tia e meu primo viajou, certo? Vamos fazer um teste? Então aqui, olha, nos 4 casos, o sujeito da oração é o presidente e os ministros. Nós temos no primeiro caso uma ordem direta, o sujeito vem antes e o verbo vem depois, e no segundo, terceiro e quarto casos, nós temos aqui o sujeito composto vindo após o verbo. Se nós colocarmos, por exemplo, o verbo chegar, pensemos no verbo chegar. No primeiro caso, o presidente e os ministros, bom, aqui não há escolha. Nós temos aqui um sujeito composto, ele é composto por elementos da terceira pessoa, o presidente equivale a ele, os ministros equivale a eles, ele com eles, eles. Então aqui só caberia chegaram. O presidente e os ministros chegaram. Agora, no segundo caso, se eu colocar o sujeito após o verbo, eu posso concordar com os dois, chegaram o presidente e os ministros, ou eu posso concordar apenas com o mais próximo, que é o presidente. Então eu poderia dizer chegou o presidente e os ministros. É interessante isso. O presidente e os ministros chegaram,
chegaram o presidente e os ministros, chegou o presidente e os ministros. Então, no primeiro caso, nós temos uma concordância lógica e no segundo e terceiro casos, uma concordância atrativa. O verbo concorda com o sujeito mais próximo. Agora vejam a quarta oração. Se eu colocar os ministros na frente, eu posso usar tanto uma como outra regra. O plural aqui vai ser obrigatório. Se eu concordar com os dois, os ministros e o presidente chegaram. Agora, se eu concordar com o mais próximo, que aqui no caso os ministros, também vai ficar chegaram. Certo? Então vejam que interessante. O presidente e os ministros chegaram, chegaram o presidente e os ministros. No terceiro caso, poderia concordar com o mais próximo, caso quisesse. Chegou o presidente e os ministros. Agora, no quarto caso, quer eu concorde com os dois, quer com o mais próximo, o plural é obrigatório, porque o primeiro elemento está no plural. Outra regrinha. Pronomes de tratamento levam o verbo sempre para a terceira pessoa, sempre. Do singular ou do plural, conforme o caso. Depende se o pronome de tratamento está no singular ou se ele está no plural. Só para relembrar, os pronomes de tratamento são aqueles empregados ou em situações informais, como você é um pronome de tratamento, ou em situações mais formais, senhor, senhora, e aqueles usados especificamente para determinados interlocutores, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Santidade. Esses pronomes de tratamento são de secular tradição. Por exemplo, quando alguém se dirige formalmente ao Papa, deve chamá-lo de Vossa Santidade, deve tratá-lo por Vossa Santidade. Vossa Excelência nós usamos para altas autoridades políticas, presidente da República, deputados, senadores, ministros, né, do Supremo Tribunal, Vossa Excelência. Vossa Senhoria nós usamos no tratamento comercial. Então, quando se manda uma carta comercial e se quer tratar tal pessoa de uma maneira formal, emprega-se Vossa Senhoria. Um banco, quando se dirige ao cliente, vai tratá-lo por Vossa Senhoria. Vossa Majestade para o rei, a rainha, né, o imperador, a imperatriz. Vossa Alteza é para o príncipe e a princesa. E aí vai. Tá? Então existem pronomes de tratamento que são usados para determinados tipos de interlocutor. Vamos pegar aqui o Vossa Senhoria. Vossa Senhoria participará da reunião. Acabou. Vossa Senhoria vai levar o verbo para a terceira pessoa do singular, porque está no singular. Se fosse Vossas Senhorias, participarão da reunião. O que nós vemos é que, às vezes, muitas pessoas, querendo usar uma língua rebuscada, colocam o verbo na segunda pessoa do plural, como se nós tivéssemos que concordar com o pronome vós. Né? Então, já se viu por aí, por exemplo, Vossa Senhoria participareis da reunião. Né? É terceira pessoa do singular. Não é porque lá aparece o vossa que nós vamos jogar o verbo para a segunda do plural, pensando que o sujeito é vós, sempre na terceira pessoa do singular. Por exemplo, e temos que tomar cuidado, porque os outros pronomes que se referem ao pronome de tratamento ficam também na terceira pessoa do singular. Eu digo, por exemplo, Vossa Excelência esqueceu sua agenda em minha mesa. E não Vossa Excelência esquecestes vossa agenda em minha mesa. Não. Aí eu vou usar o pronome seu, sua, tá? O verbo na terceira pessoa do singular. Agora nós temos um caso bem interessante, bem peculiar, quando nós temos o pronome relativo quem
quem, o verbo poderá ficar na terceira pessoa do singular ou ele poderá concordar com o antecedente do pronome, a palavra que vem antes dele. Por exemplo, sou eu quem paga a conta hoje. Sou eu quem paga a conta hoje. Nós temos aí o quem, ele é um pronome relativo. Só relembrando, o pronome relativo é aquele pronome que se relaciona com a palavra anterior, que aqui no caso o eu. Sou eu quem paga a conta hoje. Então, quando nós tivermos o pronome relativo quem, o verbo poderá ficar na terceira pessoa do singular, sempre na terceira do singular. Sou eu quem paga a conta hoje. Ou eu posso concordar com a palavra que vem antes do quem. Aqui no caso eu. Sou eu quem pago a conta hoje. Se nós usarmos a primeira, estaremos concordando com o quem. Esse quem equivale a aquele que. Eu sou eu aquele que paga a conta hoje. Ou eu concordo com eu, sou eu quem pago a conta hoje. E é muito interessante, alguém pode questionar, mas por quê? Se nós pegarmos esse período, esse enunciado e começarmos pela palavra quem, como ficaria? Quem paga a conta hoje sou eu. Quem paga a conta hoje sou eu. Sou eu quem paga a conta hoje. Quem paga a conta hoje sou eu. Interessante isso. Tá? Vamos ver mais uma? Olha essa. Vai parecer bem estranha. Somos nós quem paga a conta hoje. Não importa, mesmo que eu coloque nós. O verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Somos nós quem paga a conta hoje. Ah, mas que estranho. Nós quem paga? Sim. Experimentem iniciar o enunciado com o quem. Quem paga a conta hoje somos nós. Agora, eu poderia também concordar com a palavra que vem antes do quem, que aqui no caso é o nós. Somos nós quem pagamos a conta hoje. Mas a primeira está absolutamente certa. E vou mais além, a mais recomendada pelos gramáticos. Deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Porque equivale a quem paga a conta hoje somos nós. Agora, essa regrinha é quando o pronome relativo for o quem. Agora, se o pronome relativo for o que, a concordância vai ser feita com a palavra que vem antes do que. Certo? Sempre. Olha lá. Sou eu que pago a conta hoje. Se eu colocar o quem, tanto faz. Sou eu quem paga ou sou eu quem pago. Mas se eu usar o que, aqui a concordância é obrigatória com a palavra que vem antes do que no caso é o eu. Dê uma olhada ali na ligação, na flechinha. Sou eu que pago a conta hoje. Somos nós que pagamos a conta hoje. Quando nós temos uma outra regra, né? Quando nós temos a expressão um dos que, o verbo poderá ficar indiferentemente no singular ou no plural. Ele foi um dos que acertou tudo na prova, ou ele foi um dos que acertaram tudo na prova. Eu já alerto vocês que os gramáticos modernos preferem a segunda, tá? Porque um dos que equivale a um daqueles que, né? Quer dizer, dentre aqueles que acertaram tudo na prova, ele foi um. Agora, no primeiro caso, nós queremos dar ênfase, destaque apenas ao sujeito ele, né? Ele foi um que acertou tudo na prova, ele foi um que acertou tudo na prova dentre os vários que havia. E na segunda linha de pensamento dentre os que acertaram tudo na prova, ele foi mais um, ele foi um. Tá? Então, quando nós temos um dos que, podemos deixar o verbo no singular ou no plural, embora o plural seja o mais recomendado pelos gramáticos atuais. Agora, quando nós temos a expressão mais de um no sujeito,
o verbo fica no singular. Mais de um aluno acertou tudo na prova. Nós temos que tomar cuidado, porque há uma tentação, uma inclinação de colocar o verbo no plural. Porque nós podemos pensar assim, se é mais de um, são no mínimo dois, não é? Só que o núcleo do sujeito, quem acertou tudo na prova, mais de um aluno, qual que é o núcleo? Aluno. Então, mais de um aluno acertou. O verbo está concordando com o núcleo do sujeito aluno. Se nós tivermos, é óbvio, mais de 2, mais de 3, mais de 4, etc., o verbo irá para o plural. Isso é uma questão lógica. Mais de 4 alunos foram reprovados. Agora, se fosse mais de um aluno foi reprovado. Mais de 4 alunos foram reprovados. Qual é o núcleo? Quem foi reprovado? Mais de 4 alunos. Qual é a palavra núcleo? Alunos está no plural. O verbo está concordando com o núcleo no plural. Só uma observação, aqui temos uma exceção. O mais de um, ele vai mandar o verbo para o plural quando houver uma reciprocidade. Exemplo, mais de um sobrevivente se abraçaram chorando. Então, mais de um sobrevivente se abraçaram. Aqui nós temos uma ideia de reciprocidade, quer dizer, uma pessoa abraçou a outra e a outra abraçou a primeira. Aí o verbo fica no plural, tá? Aqui está expressando uma relação mútua, uma ação mútua. Uma pessoa abraça a outra e a outra abraça a primeira. Usados para indicar horas, é interessante isso, nós temos aí 3 verbos básicos que indicam horas. Os verbos dar, soar e bater. Toda vez que aparecerem esses verbos dar, soar e bater, tá, indicando horas, eles vão concordar com o número de horas, desde que a palavra relógio não apareça como sujeito da oração. Então, por exemplo, eu digo assim, né? Já bateu 1 hora. Ora, gente, se é 1 hora singular, é bateu. O verbo fica no singular. Já bateram 3 horas. Já bateram 8 horas. Se fosse meio-dia, já bateu meio-dia. As horas singulares são meio-dia, meia-noite, 1 hora e 0 hora. Já deram 5 horas. Então, o correto é falar, professor, já deram 8 horas. O senhor não vai começar a prova? Já deram 8 horas. E não já deu 8 horas. Agora, meio-dia é 1 hora singular. Já deu meio-dia. Já soou meia-noite. O verbo soar. Quando nós temos aqueles relógios, né, de carrilhão, aqueles relógios de igreja, já soou meia-noite. Já soaram 4 horas. Então, os verbos bater, dar e soar, eles vão concordar com o número de horas. Hora no singular, eles ficam no singular. Hora no plural, eles vão para o plural. Agora temos que tomar cuidado. Se a palavra relógio aparecer como sujeito, a concordância é feita com ela. Agora vejam essa oração. Uma coisa é dizer, já bateram 3 horas, ponto. Já bateu 3 horas o relógio da estação. Agora, qual é o sujeito? Quem bateu? O relógio. Se eu colocasse essa oração na ordem direta, ficaria o relógio da estação já bateu 3 horas. Bateu aqui está concordando com a palavra relógio. Já bateram 1 hora os relógios da estação. Se a palavra relógio não aparecesse, seria apenas já bateu 1 hora, ponto. Mas eu estou dizendo os relógios da estação. Como que nós colocaríamos essa oração na ordem direta? Os relógios da estação já bateram 1 hora. Certo? Bom, nós vamos parar por aqui. Essa é a primeira parte, algumas regras de concordância verbal. No próximo vídeo, nós estudaremos as demais regras. Até mais.